Sempre dizia que nada assustador me acontecia, mas tudo mudou ao jogar Animal Crossing. Quem poderia imaginar que algo assustador pudesse acontecer em um jogo como Animal Crossing? Deixe-me contar o que aconteceu. Tudo começou de uma forma bem inocente, mas geralmente é assim, não é? Certo dia, entediado, liguei meu 3DS para buscar novos jogos. E enquanto eu navegava pelas lojas, percebi que Animal Crossing New Leaf estava na lista dos jogos populares. Um dos meus amigos tinha me dito que Animal Crossing era um jogo incrível, e isso me motivou a comprá-lo. Sempre preferi jogos físicos, então saí para comprá-lo. Na primeira loja em que fui, estava esgotado. Tentei outra loja, e de novo, era a mesma coisa. Então fui a uma última loja, já sem muita esperança. Quando entrei, tudo parecia estranhamente silencioso. Não havia ninguém na loja além do caixa. Quando ele me viu, parecia super animado e gritou algo como: "Finalmente um cliente." Depois ele me perguntou o que eu queria. Começamos a conversar sobre os novos jogos que iam sair, especialmente sobre Pikmin 3. O vendedor disse que não gostou do que viu sobre ele. Da minha parte, comecei a falar sobre a jogabilidade de Pikmin 2, e então rapidamente mudamos de assunto. Depois de conversar sobre várias coisas, eu disse a ele que queria uma cópia de Animal Crossing New Leaf, e ele pareceu me julgar um pouco. Ele me mostrou os jogos de 3DS e eu comecei a procurar o que precisava. Continuei conversando com o vendedor para não deixar o silêncio constrangedor voltar. Após checar 3 vezes, falei que não achei o jogo. Ele se incomodou e foi conferir pessoalmente. Ao confirmar que eu estava certo, ele disse que verificaria o estoque. Ele achou um exemplar novo, mas ainda parecia perplexo e me perguntou por quê. Ele me explicou que tinha acabado de reabastecer todos os jogos e que nenhum cliente tinha entrado na loja naquele dia, e que, portanto, deveria haver várias cópias nas prateleiras e no estoque. Falei que ele podia ter contado errado ou o pedido ter vindo errado, mas ele disse que era improvável. Depois, ele me entregou o jogo, mas também uma cópia do jogo Jak Daxter, para se desculpar pelo pequeno problema. Não foi um grande gesto comercial, pois faziam promoções dos jogos antigos, agora custando só $5. Não recusaria essa oportunidade onde eu estava. Um pouco decepcionado é que não parecia ser a versão certa. O jogo que me venderam era Animal Crossing Dead Town, não New Leaf. Mas pra mim, naquele momento, isso não tinha importância nenhuma, já que eu só queria descobrir esse novo universo da Nintendo. Voltando pra casa, estava ansioso pra começar. Não havia nada que eu quisesse mais do que sentar e começar a jogar. Conectei o carregador do meu 3DS, coloquei o jogo e comecei. Tudo parecia normal. Eu estava no trem. Um gato veio até mim, perguntou meu nome, destino, e me deixou escolher o mapa para jogar. Quando o trem parou na minha cidade, meu personagem foi saudado como prefeito. Eu devia muito para um tipo de guaxinim. Esse último se chamava Tom Nook. Continuei o resto do tutorial e já no primeiro dia, terminei de pagar meu empréstimo e minha casa estava programada para ficar pronta no dia seguinte. Só que eu odeio esperar. Salvei e saí, alterei a data do jogo em um dia e continuei jogando. Minha casa estava pronta e eu tinha uma lista de tarefas para fazer. Eu terminei todas elas e tudo parecia estar indo maravilhosamente bem. Nesse momento, percebi que já estava um pouco tarde, então fui dormir. Acordei pronto para jogar novamente. Fiz várias pequenas tarefas e a lista de coisas que eu tinha para fazer logo ficou mais curta. Nesse momento do jogo, eu tive a oportunidade de criar obras públicas e comecei a trabalhar em uma fonte. Antes de sair do jogo, percebi outra casa em construção. Um novo morador estava prestes a se mudar para a cidade. Eu estava me apegando aos meus moradores, mas também queria conhecer alguém novo. Eu estava realmente ansioso. Li na placa em frente ao terreno que o nome dele era Reaper. É verdade que o nome dele era estranho, porque significava literalmente ceifador, mas eu já tinha visto coisa pior. Naquele dia, o único outro acontecimento interessante foi quando fui picado por uma abelha. Fui me tratar e deixei o jogo. No dia seguinte, ao voltar ao jogo, me surpreendi ao ver que a casa do Reaper ainda não estava pronta. A única coisa que tinha era uma porta. O mais estranho é que ao apertar o botão para bater nela, o jogo perguntava se eu queria entrar. Achei que era bug e decidi não entrar. E de qualquer forma, o que eu ganharia atravessando uma porta que não levava a lugar nenhum? Continuei juntando guizos, acumulando dinheiro e me preparando para o próximo empréstimo para futuros projetos. Rapidamente naquele dia, acabei ficando entediado, então salvei e saí do jogo.
Só retornei ao jogo no dia seguinte, à noite. A primeira coisa que notei foi que todos pareciam tristes e estavam reunidos na praça da cidade. Todos perguntavam o que aconteceu com ele. Mas o lance é que eu não conseguia entender por que eles diziam isso. Tentei encontrar meu personagem favorito. Ele se chamava Magogo, mas eu não conseguia encontrá-lo em lugar nenhum. Pensei que ele devia estar em casa, então decidi ir até lá. Quando cheguei, a casa dele estava em ruínas, com o telhado desabado e a porta em pedaços. O estranho é que a porta parecia ter sido atacada por algo cortante. Continuei jogando, triste e irritado pelo que aconteceu com Magogo e sua casa. Ao passar pela casa do Reaper, notei que outra parte já estava pronta. Não entendia o que aconteceu com Magogo, mas sabia que tinha relação com o Reaper. Não aprofundei, fiz minha lista de tarefas, salvei e saí do jogo. Acordei cedo no dia seguinte e descobri que havia um novo morador que nem parecia ter uma casa. Foi estranho vê-lo, pois usava preto e rondava a casa de Magogo. Como ele, era um macaco, mas com pelo preto e rosto vermelho. Também reparei que ele parecia levemente transparente. Cor curiosa para um jogo geralmente tão alegre. Ao falar com ele, só disse que se chamava Lúcia. Esse era o nome de uma das minhas moradoras. Lúcia era uma porca e não um macaco como ele. Corri preocupado até a casa dela, mas ela estava bem e segui minha rotina tranquilo. Ao fazer isso, notei que nada havia avançado na casa do Reaper hoje. Depois de terminar minhas tarefas, então decidi sair do jogo. Ao salvar e sair do jogo, jurei ver a porta da casa do Reaper se abrir novamente. No dia seguinte, iniciei o jogo e vi que Lucy Latour também sumiu. Assim como aconteceu com Magogo, fui até a casa dela e descobri que a casa tinha sido destruída. Porta destruída como antes. Um novo personagem, tão estranho quanto o que rondava a casa de Magogo, estava perto da casa. Ele era completamente branco e semi-transparente. Esse personagem também era uma porca, como Lucy. Comecei a entender o que acontecia. O que eu via era seu fantasma. Foi arrepiado que decidi passar em frente à casa de Reaper. Percebi que ela estava quase completa. Percebi que esse personagem tinha algo de estranho. Preferi evitar a casa, continuei andando e fiz o que tinha que fazer. Falei com o fantasma e ele disse algo estranho. Ele me disse que era o prefeito da cidade. Sem entender, voltei para a frente da casa do Reaper. A porta ainda estava trancada. Observei atentamente enquanto abria o menu de pausa, mas a porta continuou fechada. Movi o cursor para salvar o jogo, mas novamente nada aconteceu. Então apertei o botão para salvar o progresso do jogo. E no momento em que a tela começou a escurecer, a porta se abriu. E algo colocou a cabeça para dentro pela porta. Então, a tela ficou completamente preta. Eu imediatamente liguei o jogo de novo. E quando eu estava saindo de casa, notei uma silhueta no canto da tela. Quando me viu, saiu correndo. Eu a segui e vi que elas correram até a casa do Reaper. A silhueta entrou e a porta se fechou com estrondo. Achei que evitei uma catástrofe. Saí do jogo de novo, mais calmo desta vez. Quando voltei para o jogo, todo mundo parecia assustado com alguma coisa. Verifiquei todas as casas, só a das vítimas anteriores estava danificada. A casa de Reaper não havia mudado, mas senti uma sensação de perigo ao me aproximar. Então fui em direção à praça da cidade. E foi lá que descobri por que todos estavam tão assustados. A árvore da praça queimou totalmente, restando apenas restos carbonizados ameaçadores. Eu não estava com medo, só irritado. Eu estava irritado que a coisa que causava tudo isso pudesse pensar que podia me ameaçar. Mesmo assim, decidi continuar e fui até a prefeitura para seguir minha rotina. E para minha grande surpresa, minha assistente Marie estava perfeitamente normal. Será que a prefeitura estava protegida dos fatos estranhos? Depois joguei mais e parei. Foi no dia seguinte que o pesadelo realmente começou. Quando reiniciei o jogo, descobri que minha casa estava destruída e meu personagem agora parecia com os outros personagens fantasmas. Ele não podia mais fazer nada, eu não conseguia mais controlá-lo, então saí do jogo e criei um novo personagem. Mas os eventos estranhos continuaram. Ao ver o mapa no trem, percebi que podia voltar para minha antiga cidade.
Então eu a escolhi, e ele imediatamente me perguntou por que eu queria ir para aquele lugar amaldiçoado. Ele insistiu em tentar me fazer mudar de ideia, mas toda vez eu dizia que realmente queria ir para lá. E ele acabou aceitando. Ao descer do trem, meu personagem foi recebido por uma figura de capa preta, em silêncio. A figura então foi embora e eu comecei a andar pela cidade, notando novamente as casas destruídas. A cidade estava escura, mesmo sendo 2 da tarde. Quando vi Marie andando na cidade, percebi que algo estava errado. Marie quase nunca saía da prefeitura. Sempre admirei Marie, porque sua ética de trabalho e a maneira como ela ajudava o prefeito eram incríveis. Mas ali, ela parecia de coração partido quando a vi. Quando falei com ela, só dizia que o prefeito morreu. Naquele momento, pensei em verificar a casa Dripper e vi que estava pronta. Entrei e comecei a andar, e na minha frente estavam os corpos de todos os personagens que tinham desaparecido. Minha vovó estava empalada e pendurada em uma parede, os membros de Lúcia estavam cortados e seu tronco estava estendido no chão. O prefeito, meu antigo personagem, estava em toda parte. Os membros dele estavam pendurados na parede, seus olhos estavam em uma mesa ali perto e sua cabeça estava em um canto da sala. Eu fiquei horrorizado. A silhueta de capa então entrou na sala e disse apenas uma coisa. Gostou das minhas decorações? Fui eu quem escolheu todas. Quis sair, mas Reaper bloqueou meu caminho. Toda vez que eu tentava sair, ele me respondia. Por que sair agora? A festa só começou. Revirei meu inventário desesperado e vi que só tinha uma coisa. Era um tipo de baldes japoneses. Me apressei para usar um deles e meu personagem jogou o balde no Reaper, que imediatamente desapareceu, soltando um grito aterrorizante. Saí imediatamente da casa e me virei para jogar vários outros baldes nele. Não sei por que fiz isso, foi quase instintivo. Mas depois de fazer isso, não me senti mais em perigo, e por outro lado, meu coração estava batendo muito rápido. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Depois disso, nunca mais joguei esse jogo. Muita água passou por debaixo da ponte. E se eu estou contando essa história pra vocês hoje, é porque aconteceu algo comigo perto da minha casa. Comprei o jogo há 6 anos, e desde então me mudei para o Japão, onde estou bem instalado. E eu fiz amizade com meus vizinhos. Um deles jogava Animal Crossing, e contei a história do Reaper para ele. Ele me olhou estranho e logo me apresentou ao pai, que me levou a uma casa velha cheia de pedaços de papel. Ele disse que antes tinha um vizinho chamado Reaper. Após sua chegada, 3 moradores desapareceram e suas casas foram destruídas, incluindo a do prefeito. Eles suspeitaram do Reaper e o prenderam, mas ele escapou, deixando todos preocupados e paranoicos. Os japoneses são supersticiosos. Então, eles rapidamente foram colar baldes por toda a casa do Reaper. E desde então, eles colam novos baldes na casa, toda vez que acontece algum evento que os faz lembrar do Reaper. Após contar tudo isso, o pai do meu vizinho me entregou algo, sorriu e disse: "Se você ouviu, colhe isso na casa dele. Caso contrário, ele pode acabar voltando." Muitas pessoas me perguntam por que eu perdi o interesse por Pokémon. Eu nunca conto o verdadeiro motivo pra elas. Digo que perdi o interesse porque cresci, mas não é verdade. Acho que só vou aceitar o que vi naquele dia falando sobre isso. E é por isso que estou fazendo isso. Vou contar como um cartucho de Pokémon destruiu minha paixão pela série Pokémon versão amarela pútrida. Trabalhei mais de 1 ano e meio em uma loja de videogame na minha cidade, sem problemas. A pior coisa que podia acontecer era quando as pessoas tentavam roubar jogos. Um dia, trabalhando sozinho na loja, entrou um garoto de cerca de 10 anos. Eu vi que ele segurava um cartucho de Game Boy na mão. Fiquei realmente surpreso, porque a maioria das crianças da idade dele nem sabia o que era um Game Boy. Então imagine só ele ter uma. Eu me perguntava se ele precisava de ajuda. E ele me disse que precisava de alguém para ajudá-lo a consertar o jogo dele, porque não estava funcionando. Perguntei se ele comprou o jogo na loja, mas ele disse que não sabia, pois foi presente do pai. Normalmente eu não teria aceitado, mas aí eu percebi que o cartucho era do Pokémon amarelo. Jamais privaria uma criança de sua aventura Pokémon. Perguntei o que havia de errado com o jogo e ele disse que os Pokémon dele sempre morriam.
Olhando pra ele, pensei que ele provavelmente tinha confundido isso com derrotas, mas decidi agir como se nada estivesse acontecendo. E eu disse para ele que faria o meu melhor para consertar o cartucho dele, mesmo que eu não pudesse prometer nada. O jovem garoto me deu seu nome e número de telefone, depois saiu da loja. Guardei o jogo na gaveta sob meu caixa. Depois, enquanto eu fazia o fechamento naquela noite, joguei o jogo na minha mochila. Eu mal podia esperar para jogar esse jogo em casa depois de anos. Com um pouco de sorte, o problema dele era exatamente o que eu pensava. Ele devia ter uma equipe fraca e perder todas as batalhas. Se fosse só isso, eu resolveria rápido e seria o herói dele. Voltei para casa e achei meu antigo Game Boy que usava na infância. Troquei as pilhas e procurei o cartucho na mochila. Quando ia colocá-lo, algo me chamou a atenção. Normalmente, há um Pikachu totalmente normal no adesivo. Mas ali, os olhos dele estavam riscados, o que dava a ele um aspecto especialmente assustador. Tentei me convencer de que era só uma coincidência, mas devo admitir que isso me deixava desconfortável. Também senti algo estranho, como se estivesse sendo observado, e me arrepiei. Mas continuei e iniciei o jogo. O jogo iniciou normalmente com o logo da Game Freak e a música de introdução. E quando cheguei à tela de título, tudo ficou em silêncio. Eu não percebi na hora. Depois selecionei o save do jogo em andamento, mas ele não abriu. Só apareceu uma mensagem dizendo que o arquivo estava corrompido. Foi estranho, pois o garotinho disse que aqui estava tudo certo. Ele só teve o problema dos Pokémon dele morrerem. Tentei várias vezes, mas não adiantou. Eu comecei a ficar extremamente frustrado, então iniciei um novo jogo. O novo jogo funcionava perfeitamente, sem nenhum glitch, nem nada. Pelo menos no começo. Eu estava em Pallet e de repente fui teleportado para a cidade seguinte sem tocar em nada. Isso me lembrou do glitch famoso do Mew. Acho que o garoto tentou bugar o jogo de propósito e causou esses problemas. Andei pelos arredores da cidade de Lavanda e, para minha grande surpresa, o glitch realmente estava ativo e um Mew selvagem apareceu. No lugar da música de batalha normal, a música da cidade de Lavanda continuava tocando. Talvez o cartucho estivesse realmente com defeito, afinal. Também notei que nenhum ataque aparecia na tela. A única escolha que eu tinha era fugir. Na hora, isso me irritou um pouco. Sinceramente, quem não quer pegar um Mion logo no início? Como era a única opção e não queria reiniciar do último salvamento, fui forçado a isso. Após isso, o jogo seguiu normalmente. Fui direto e peguei o Silphscope. Quando a missão do cemitério Pokémon começou, o jogo começou a dar problema de novo. Fui teleportado direto para o último andar da torre, sem poder andar livremente pelos outros andares. Decidi tentar acalmar a alma do Marowak. Procurei por ele e o encontrei. O Marowak em questão apareceu. Ainda não havia música. Enviei meu Pikachu para lutar e o Marowak virou Mew. Mas desta vez eu tinha ataques, então pude atacá-lo e diminuir seus pontos de vida. Mas mesmo que meu Pikachu tivesse um nível muito mais alto que o Mew, ele causava pouquíssimo dano, enquanto o Mew, por sua vez, nunca realmente atacou. Eventualmente, consegui diminuir os pontos de vida dele o suficiente para tentar capturá-lo com uma Pokébola. Achava que capturando ele o jogo voltaria ao normal, mas ao lançar a Pokébola, Mew se transformou em um daqueles fantasmas estranhos que a gente vê quando não tem o Silphscope. Surgiu na tela: Ash está fora de combate. Isso me deixou realmente confuso, porque meu Pikachu estava longe de ser derrotado. Além disso, eu ainda tinha vários Pokémon na equipe. Após a mensagem, ouvi algo atrás, mas estava tão focado no jogo que ignorei. Então continuei. Ao invés de recomeçar no centro Pokémon, fui direto ao último andar do cemitério da cidade Lavanda. Notei que o Pikachu parou de me seguir. Avancei até o lugar onde achei que a batalha iria recomeçar. Mas fui levado sem querer até uma lápide, não muito longe de onde eu tinha lutado antes. Quando cheguei na frente dela, apertei A para ver se aparecia algum texto. E então, ouvi gritos melancólicos e muito distantes. Então, apareceu o texto: Aqui, jaz Pikachu. Meu Pikachu estava morto. Assim que ouvi os choros, Satuer apareceu de novo. Enviei meu Rooks Carnage e o Satuer virou Mew. Dessa vez, Rooks Carnage atacou sozinho. Sem eu agir, só sobrou um ponto de vida para o Mew.
Pouco antes de morrer, ele usou Prelevamento de Destino. Esse ataque derruba o adversário se o usuário sofrer um golpe fatal. Quando meu ruivo carnívoro atacou sozinho novamente, Mew evitou. Em seguida, ele usou Maldição e ficou com 0 de vida. E aí, o ataque Destino usou funcionou. Ele deixou o ruivo carnívoro fora de combate, ao mesmo tempo que o Mew. Eu deveria ter vencido, pois ainda tinha 4 Pokémon. Mas em vez disso, eu estava fora do jogo de novo. Queria desistir, mas não conseguia. Parecia uma piada e eu queria saber o final. Mais uma vez, cheguei ao último andar da torre Pokémon e fui levado a uma lápide. Onde estava dessa vez, meu Pidgeot? De novo, aconteceu o mesmo. Isso aconteceu de novo e de novo com todos os outros Pokémon da minha equipe, até que só restou um para mim. Pensei que seria eliminado, mas meu personagem foi chamado para lutar contra o Mew. Tinha virado uma bagunça, mas mais uma vez, algo me dizia para não parar de jogar. Claro, não tinha como eu atacar o Mew, já que todos os meus Pokémon estavam mortos. Também não achei que o Mew pudesse me atacar, já que jogava com meu personagem. Mas o Mew conseguiu usar Maldição e Destino em mim. Como um Pokémon que só ataca outros Pokémon, conseguiu me atacar diretamente. Obviamente, eu fui imediatamente eliminado. De novo, ouvi um barulho atrás de mim. Eu não saberia descrever para você. Parecia o som do próprio jogo ecoando. Me virei, não vi nada, só senti alguém me observando de novo. Apesar do arrepio, continuei jogando. No jogo, ao reaparecer, desta vez estava no meu quarto em Burke Palette, não no cemitério. Percebi imediatamente que meu personagem não estava normal, ele estava transparente. Mais uma vez, não havia música nenhuma. Dei alguns passos no jogo quando, de repente, meu menu se abriu sozinho, sem que eu fizesse nada, e meu cartão de treinador apareceu. Eu não tinha insígnia Pokédollar ou Pokémon na Pokédex. Saí do menu, mas ele apareceu de novo, me mostrando que só restava um único Pokémon na minha equipe. Curiosamente, o sprite estava invisível e não havia nome na barra de vida. Notei que esse Pokémon misterioso tinha só um ataque. Teleporte. Ao usar o ataque Teleporte, você é levado para um local aleatório do mapa. Depois disso, tentei sair do meu quarto, mas não consegui. Tentei interagir com o mapa e com o computador na mesa do Sasha, mas nada parecia funcionar. Sem saber o destino, usei teleporte. Apareci novamente, depois de um pequeno tempo de carregamento, na torre Pokémon, no último andar. E fui levado a uma nova lápide. Desta vez, era o nome do meu personagem que estava escrito nela. Estava escrito, aqui jaz Ash. Isso me deixou com raiva. Não importava quem tinha dado esse cartucho para aquele garoto, eu achava isso completamente distorcido. Eu não conseguia imaginar o quanto uma criança poderia ter sido afetada por esse jogo doentio. Eu não sabia o que fazer nem para onde ir. Caminhei até onde geralmente aconteciam as batalhas com o M e U. A luta já havia começado, mas não era contra o Mew. Desta vez, era com o meu próprio personagem. Do meu lado da tela, no lugar do Ash, havia um osso de assassino. Eu congelei, percebendo o que ia acontecer. Enquanto o Ash mandava seu Pokémon, meu osso de assassino virou Mew. Olhei minha lista de ataques esperando ver só teleporte, mas em vez disso, tinha também maldição e sacrifício. Destino. Então eu estava prestes a matar todos os meus Pokémon para acabar sobrando apenas o próprio Ash. Então eu desliguei o console, e levou apenas alguns segundos para eu perceber o que o reflexo da tela preta do meu Game Boy mostrava. Eu via o rosto pálido de outra pessoa, bem ao lado do meu. Levantei-me rapidamente, com o coração disparado, e me afastei o máximo possível de onde eu estava. Revirei o cômodo inteiro, mas não tinha ninguém. Acabei me convencendo de que aquilo não passava de uma simples alucinação. Sem saber o que fazer, saí de casa. Logo depois, decidi ligar o console novamente, só para conferir se meu save ainda estava lá. Mas o arquivo estava corrompido. O garotinho nunca voltou à loja para buscar o cartucho dele. Vai ver, ele só queria se livrar disso. Após tudo que passamos juntos, não podia culpá-lo, eu entendia. Eu sei que vocês também provavelmente vão ficar curiosos, assim como eu. Insisto, se encontrarem esse jogo, recomendo que se livrem dele.
Não sei o que teria acontecido se eu tivesse matado meus Pokémon na última batalha. E de qualquer forma, eu não quero saber. Não sei se o reflexo no console era real. Mas eu sentia claramente a presença dela durante toda a partida. Eu sentia claramente uma pessoa me observando jogar. E o que eu tiro de tudo isso é que pode haver várias razões para a criança nunca ter sido devolvida à loja. Sinceramente, não sei se quero saber o que aconteceu com ela. Undertale é um jogo bastante popular que já foi lançado há algum tempo. Muitos conhecem os finais do jogo. Para desbloqueá-los, termine o jogo com ações específicas. Por exemplo, existe o caminho neutro, o final chamado de normal. Para conseguir isso, é preciso terminar o jogo tendo matado pelo menos um monstro. Também existe o caminho pacifista. Para desbloqueá-lo, é preciso terminar o jogo sem ter matado nenhum monstro. Na verdade, trata-se de um caminho neutro. Ela também é chamada de falsa pacifista. É um final bonito, mas não é o mais bonito de todos. A mais bonita, sem a menor dúvida, é a rota verdadeira, pacifista. É necessário zerar o jogo sem matar monstros para desbloqueá-la. Mas também criando laços de amizade com a maioria dos personagens principais. Alphys, por exemplo, é um deles. E então tem o outro final. A rota genocida. A rota genocida só pode ser realizada sob uma única e exclusiva condição. Eliminar todos os monstros não é só derrotar os que aparecem, certo? Isso fará você seguir uma rota neutra. Mate todos os seres vivos com quem pode lutar. Ou seja, você mesmo precisa procurar os monstros que estão faltando no seu terrível histórico. E matá-los até que não reste mais nenhum. Esse caminho é sombrio e atrai o ódio de todos os monstros. Então, pensando um pouco, comecei a me perguntar: será que existe uma rota de genocídio verdadeira? Afinal, existe a rota verdadeira pacifista. Como ativar nesse caso? Eu pesquisei bastante e nunca vi alguém conseguir ativá-la. Acabei me convencendo de que ela não existia, até alguns dias atrás. Terminei Undertale de novo na rota genocida. Então, como de costume, apaguei o outro mundo e estava pronto para começar uma nova partida. Só que meu PC agiu de forma extremamente estranha, fui jogado de volta para a área de trabalho de repente. Então pensei que o jogo tinha travado, mas não. O jogo ainda estava aberto, e o ícone ainda estava na barra de tarefas da minha área de trabalho. Então cliquei nele, e aí, Undertale abriu em uma tela totalmente preta. Não sei quanto tempo esperei, mas depois de um tempo, uma janelinha apareceu na tela. Pelo som que tocou com o texto, percebi imediatamente que era o Sans. Como isso era possível? Eu tinha acabado de matá-lo e o jogo ainda não tinha sido reiniciado. Eu li o que estava escrito e imediatamente entendi o que estava errado. Espero que você esteja orgulhoso de si mesmo, Frisk. Você matou absolutamente todo mundo e agora está aqui de novo, na minha frente. Sans não parece ter se enfraquecido claramente, nem pelo sangue, nem pela determinação, se preferir, escorrendo do único ferimento que eu tinha feito no peito dele. Você é muito pior do que eu tinha imaginado. A tal ponto que eu nem tenho mais forças para fazer uma piada. O que você pretende fazer agora? E então, sem que eu esperasse, uma luta contra ele começou. Naquele momento, eu fiquei realmente feliz por finalmente ter descoberto um final alternativo para o genocídio. Quando vi as opções durante a luta, percebi que seria moralmente difícil. Só era possível atacar Sans sem chance de poupá-lo. Mas no lugar do botão tradicional, aparecia concluído. O que Frisk faria? Matar Sans já quase morto? Enquanto isso, Sans continuava me enviando algumas mensagens. Alguns diziam: faça o que você tem que fazer. Outros ainda diziam: você é realmente a pior escória que pode existir. Eu não tinha outra escolha a não ser selecionar a opção concluída. Ao clicar nela, a tela ficou preta e o som de Sans desacelerou enquanto a tela piscava em vermelho. Ao fundo, dava para ouvir sons de facas entrando em carne. Nunca pensei que Undertale fosse tão sombrio. Eu fiquei arrepiado, quase saí do jogo quando os sons pararam e a tela ficou preta de novo. Esperei bastante, mas nada aconteceu. Era só isso. Assim termina o caminho para o genocídio. Reiniciei o jogo esperando ver outras imagens, minha curiosidade falando mais alto.
Ao iniciar o jogo, a tela de título de Undertale parecia normal. Comecei uma nova partida, mas não pediram meu nome. Logo depois, o jogo começou. A princípio, eu estava de novo no outro mundo, mas algo não estava certo. Eu não tive direito a nenhuma cena cinematográfica, nem sequer a música. Mas o mais estranho era o meu personagem. Era uma espécie de fantasma flutuando no ar. Só que ele não tinha boca, nem mesmo olhos. Era apenas uma espécie de forma branca, como Napstablook, mas sem rosto. Eu fiquei realmente desconfortável ao vê-lo. Eu podia controlar o fantasma, mas ele era particularmente lento. O lugar onde ele estava era só escuridão, tudo era perfeitamente preto. Eu avancei por vários minutos. Apesar da escuridão, eu conseguia discernir seus movimentos, o que me confortava na ideia de que ele realmente estava avançando no mapa. Eu avançava por vários segundos, sem que nada acontecesse. Perdi a paciência quando uma mensagem apareceu na tela. Era o meu personagem. Ele perguntava, o que eu fiz? Avancei, depois andei para trás e para os lados. Uma nova mensagem surgiu. Então esse é meu castigo? Logo depois, surgiu outra mensagem. Então é só isso que eu mereço. Não, é isso que você merece. Em um instante, meus controles não respondiam mais. Eu tentava avançar, recuar ou dar passos para o lado, mas nada acontecia. Sem aviso, o fantasma se virou e me encarou pela primeira vez nesta nova partida. Ele prosseguiu. É você, o único culpado. Fiquei surpreso. O fantasma parecia falar comigo. Responda, por que você me fez fazer isso? Porque sente prazer em matar todos. Responda pra mim. Fiquei tão surpreso que não sabia mais o que fazer. Eu quis fechar o jogo com Lacroix. No instante em que fiz isso, o ponteiro do mouse sumiu da tela. Ah, é isso que você está procurando? O fantasma levantou a mão e me mostrou o cursor do mouse que ele estava segurando. Nem tente desligar seu PC ou apagar sua tela, porque eu te prometo que vai ficar 1000 vezes pior. Eu não entendia mais nada do que estava acontecendo e não conseguia acreditar que o jogo estava falando diretamente comigo. Comigo, Jake, um simples jogador de Undertale. Sabe, sou eu quem tem a capacidade de carregar ou salvar. Por mais que eu tentasse mover o mouse do meu computador, ele simplesmente não aparecia na tela. Por que tanta insistência, Jake? Eu controlo o mouse. Veja, seus crimes te cegaram. Quando vi meu nome na tela, quase saí correndo da sala. Ele continuava balançando o ponteiro do mouse acima da cabeça. Agora é a minha vez de jogar, Jake. Vamos contar até 3 e eu vou carregar uma nova partida. O que ele estava tramando? Eu via um rosto surgir, parecido com o da televisão no Photoshop Flowey 2. O rosto dele se aproximava cada vez mais da tela. Eu estava a ponto de gritar quando ele disse 3. A tela do meu computador travou e vários caracteres de todos os tipos apareceram na tela. Tentei mover o mouse, mas nada acontecia. Entre tantos caracteres, surgiu em vermelho sua última mensagem. Só há como recomeçar do zero, apagando tudo. Apagar uma realidade não vai adiantar nada. Apagar todas que você criou permitirá a ressurreição deste mundo. Espero que desta vez não cometa o mesmo erro. Se não, voltarei e farei pior. Depois a tela apagou e o computador fez um barulho estranho. Tentei ligar a tela diversas vezes, mas vi que o problema era do gabinete. Meu computador tinha acabado de queimar. E desde esse dia, nunca mais consegui ligá-lo novamente. Nunca mais joguei Undertale desde então. Eu sei que esse jogo é muito moralista, mas nunca imaginei que pudesse ser tanto assim. Além disso, como o jogo conseguiu minhas informações pessoais e como ele podia controlar meu PC desse jeito? Eu não sabia, mas já tinha aprendido a lição. Nunca mais subestimo esse jogo. Porque se tem uma coisa que eu não quero descobrir, é o que esse jogo vai fazer comigo se eu tentar de novo um caminho. Um verdadeiro genocídio. Quando eu tinha 10 anos, na noite do meu aniversário, ganhei um dos melhores presentes da minha vida. Pode parecer exagero, mas foi exatamente o que aconteceu.
O jogo Pokémon no Game Boy revelou em mim meu verdadeiro amor pelos videogames. Assim que comecei a jogar, percebi que ficaria viciado. E com razão. Nos anos seguintes, tornei-me um aventureiro dos videogames. Eu queria jogar absolutamente tudo e nunca parar. Eu estava preso nesse ciclo, onde cada jogo me motivava a buscar o próximo. Ainda hoje, tenho absoluta certeza de que devo essa paixão ao Pokémon versão azul, porque foi o primeiro jogo que realmente me tocou profundamente. Só que, como todo mundo, eu cresci. Bate aquela vontade de reviver lembranças jogando meus antigos cartuchos e sentir nostalgia. E dessa vez, eu queria descobrir tudo, todos esses easter eggs, esses segredos, esses glitches, absolutamente tudo. Eu queria zerar o jogo 100%, sem perder o que eu tinha deixado passar quando ainda era criança. Então eu visitei vários sites da internet bem antigos, através dos arquivos da web, com o objetivo de encontrar todos os segredos catalogados da época de Pokémon Vermelho e Azul. E foi assim que eu encontrei um fórum que fazia referência a esses segredos. O fórum era antigo e só podia ser acessado pelos arquivos da web, pois não existe mais. Nele havia muitos artigos. Alguns mencionavam o bug da costa de Cramoisil com o Croupier. Para conseguir Pokémon nível 100 ou mais, existiam vários métodos para obter o Missinno, o famoso bug desta geração. Alguns também mencionavam os diferentes glitches para visitar a cidade Bug, ou para conseguir o Mew rapidamente na partida. Depois, os membros começaram a desviar e mudaram de assunto. Muitas pessoas no fórum se questionavam sobre um personagem bastante popular na saga, era o Professor Shane. Não lembro como o assunto surgiu, mas li que a história pouco clara do personagem gerava muitas dúvidas para alguns. Por curiosidade, li todas as postagens seguintes. No início só existiam teorias, quase como uma fanfic. Nada concreto ou canônico à história de Pokémon. As pessoas começaram a comentar sobre uma batalha que deveria ter ocorrido no jogo. Uma batalha com o Professor Chen, considerada uma das mais difíceis do jogo. Pensei se seria possível manipular o jogo para ativar essa famosa batalha. Eureka! Eu tinha encontrado um tutorial completo graças às mensagens que os membros trocavam entre si. De todos os easter eggs e glitches, esse era o que eu mais queria testar. Saber que essa luta não tinha sido removida do jogo me dava a sensação de estar fazendo algo inédito, totalmente proibido. Retomei a partida iniciada mais cedo e fui trabalhar. Os passos eram simples. Primeiro, era necessário criar o bug da margem direita de Cramoisil. Permitido iniciar encontros com Pokémon de nível 100 ou superior, conforme o apelido escolhido pelo jogador. Só que eu tinha chamado o meu de Raid se eu quisesse ativar um bug. Para encontrar o Professor Shane, eu precisava ter um apelido com o caractere MN na terceira, quinta ou sétima posição. Então precisei criar um novo arquivo de salvamento. Então eu fiz isso, já que não estava muito avançado no jogo, e digitei o apelido ShaneM.N. Pensei que no pior dos casos, depois de descobrir o bug e experimentar algumas coisinhas, nada me impediria de criar outro arquivo de salvamento, mais pessoal, depois. Depois que escolhi o apelido, aconteceu algo estranho, que não foi mencionado em nenhum outro tópico do fórum. O Professor Shane, em vez do habitual, ok, seu nome é X, disse outra coisa. 3 reticências. Achei que presenciei um bug raro, provavelmente pela escolha do apelido. Um pouco duvidoso no momento, rapidamente passei para outra coisa. Então continuei seguindo o procedimento. Para ativar o bug, escolhi o nome do meu rival, que chamei de Blue, e continuei minha aventura para ativar o bug. Isso é óbvio. Demorei muito para montar uma equipe e avançar até desbloquear Cinnabar. Isso me ajudou a me readaptar às mecânicas e escolher Pokémon melhores. Minha primeira partida estava longe de ser tão bem sucedida, e eu fiquei bastante orgulhoso de ver que minhas novas escolhas estavam valendo a pena. Eu literalmente estava passando por cima de todos os treinadores que cruzavam o meu caminho. Com Charizard e Nidoking na equipe, o jogo era bem mais fácil. Resumindo, eu finalmente podia seguir as etapas do bug com toda tranquilidade. Então eu fiz o bug do Croupier. Precisei desviar de muitos treinadores, usar várias vezes o Hidden Machine Vu e ainda enfrentar um Metamorph. Usar o ataque rugido nele.
Eu precisava ter 226 de ataque especial em um dos Pokémon do topo da lista. Então, eu fiz tudo o que me foi dado para fazer, na ordem e normalmente. A luta com o professor deveria iniciar após ativar o menu de pausa, sozinho, então eu jogava torcendo para conseguir ativar o menu de pausa. Sorrindo, eu estava pronto para saber a equipe dele. Eu fiz de propósito para não me informar e ter a surpresa. Mas em vez do menu de pausa, que era para aparecer do nada, eu tive uma tela preta e a música começou a falhar. Fiquei decepcionado e achei que tinha errado em alguma etapa. Irritado, coloquei meu dedo sobre o Game Boy, pronto para desligar quando a tela de repente ficou branca. Então, um instante depois, uma música começou a tocar. Uma música que eu conhecia muito bem, já que era a do Conselho dos Quatro. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, rolei as páginas do fórum, mas ninguém mencionava nenhum bug parecido com o que eu estava experimentando. Peguei meu console de volta e observei as novidades que surgiram na tela. Pelo visto, eu estava no laboratório do professor. Quando digo que eu estava, quero dizer que eu via o laboratório, porque o sprite do meu personagem não estava presente. Na tela, aliás, só havia uma pessoa visível, o professor Shen. Ele estava de costas, em frente às 3 Pokébolas do início, colocadas sobre uma mesa. Por um tempo, não havia nada além dele, olhando em silêncio para essas 3 Pokébolas. Então, após um instante, uma caixa de diálogo apareceu. Vou ler para vocês apenas a parte que estava legível, porque entre cada uma das palavras havia caracteres completamente corrompidos e impossíveis de identificar. A mensagem dizia: Aqui está, Shane. Sr. N. Estes são 3 Pokémon. Naquele momento percebi que criei um bug que recarregou a sequência inicial. Quando Shane ofereceu Squirtle, Charmander ou Bulbasaur, confirmei minha escolha. E outra mensagem apareceu: escolhido para Blue, isso vai substituir o Rattata dele. O mundo dos Pokémon é implacável. Na hora, eu quase fiquei feliz por ter descoberto esse novo diálogo. Eu tinha certeza de que nunca tinha visto isso em todas as minhas partidas. Até então, eu tinha a prova de que um enredo secundário ainda estava presente nos dados do jogo. Então continuei, esperando encontrar ainda mais informações. Uma nova linha de diálogo surgiu. Você deu tudo de si nesse barco. É assim que as batalhas devem funcionar. A mensagem novamente tinha caracteres ilegíveis. Precisei de um tempo para decifrar o resto. Às vezes, na volta, não passamos pelo centro. Pokémon Blue vai ficar feliz em ter esse novo aliado. Já que foi você quem escolheu, talvez esse aqui viva por mais tempo. Eu estreitei os olhos e tentei reler a resposta várias vezes para ter certeza de que tinha entendido direito. Mas evidentemente era esse o caso. Meu personagem Hyde, na verdade o protagonista de Pokémon Vermelho, Azul e Amarelo, aparentemente matou o Rattata de Blue Pyre em uma batalha. Mesmo assim, o Professor Shen não comentou nada, como se estivesse orgulhoso do que Hyde fez. Na hora, eu quis desligar o console. Eu não queria destruir minha infância por causa de um roteiro abandonado. Eu gostava da forma como o Pokémon embalou meus sonhos. Eu gostava do Professor Shen e não queria vê-lo como um monstro horrível e sem coração. Mas minha curiosidade falou mais alto que minhas emoções, e no fim, acabei apertando o A. Depois de alguns minutos de hesitação, a tela ficou preta e sons estridentes começaram a sair dos alto-falantes do Game Boy. Abaixei o volume e observei os flashes na tela. Era como se o jogo tentasse encontrar algo para mostrar, mas não conseguia. Após lutar com os dados, surgiu uma nova imagem Staika. Agora, a caixa de diálogo era nova, mas totalmente vazia. Apertei várias vezes o botão A e o som confirmou que eu avançava para o próximo diálogo. Mas toda vez aparecia uma caixa de diálogo vazia. Então continuei tentando, de novo, até que finalmente uma primeira mensagem apareceu. Só havia o fundo branco e seus escritos. Nele estavam escritos, sempre espalhados aqui e ali, caracteres aleatórios. As crianças são o futuro do adestramento. Quando apertei A para ver o que vinha a seguir, a música do comecinho do jogo começou a tocar. Foi quando vimos o Professor Shen pela primeira vez. A mensagem seguinte dizia: a Pokédex já está completa. Eles precisaram aprender a lutar e usar os Pokémons. A usina precisa ser alimentada, caso contrário, todo o nosso mundo vai desmoronar.
A mensagem seguinte veio em japonês, sem caracteres estranhos. Peguei o celular e traduzi do japonês ao francês usando a câmera. Como a mensagem era aproximada, traduzi assim: treinamento dos pokémons, desafios, arenas. Tudo isso deve ter um único objetivo. Enquanto eu tentava entender, confirmei novamente e outra mensagem apareceu. Assim que terminei, a boca se abriu e a tela de repente se apagou. O pior de tudo isso é que não foi uma consequência do bug. As pilhas do meu console simplesmente acabaram. Eu estava tão frustrado e exasperado com a situação que não tive mais vontade de mexer no console depois disso. Depois de reclamar sozinho, liguei de novo e vi que teria que recomeçar. Desta vez, garanti que as pilhas estavam carregadas e repeti o glitch igual antes. Só que, infelizmente, tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. Uma batalha Pokémon contra o Professor Chain. Só isso, sem diálogo, novas imagens, nem nada, apenas a batalha. Se você estiver tentado a experimentar esse glitch, eu recomendo fortemente que faça isso. Espero que você tenha a mesma sorte que eu. Nesse famoso bug. Vocês devem estar se perguntando qual foi a última mensagem do Professor Chain e por que não compartilhei na hora. É apenas para alertá-los antes de fazê-lo. Se você também não quer mudar sua imagem de Pokémon, ignore o que contei e saia do vídeo. E siga em frente. Mas se por outro lado, você está curioso e quer saber quem é realmente o Professor Carvalho, vou te contar o último diálogo que li. O professor disse: só os humanos importam, não me preocupo com a vida dos Pokémon. Aos 17 anos, minha melhor amiga Olivia criou um canal de Let's Play no YouTube. Ela gostava de jogos retrô e videogames pouco conhecidos. Quase sempre, ela jogava com um emulador antigo de PlayStation no computador. Para ser sincero, o canal não fazia muito sucesso. Ela devia ter cerca de 30 inscritos, e a maioria eram amigos dela. Assistia aos vídeos dela por alguns minutos após as aulas, só para ajudar nas visualizações. Ela era realmente boa no que fazia. Acredito que poucos canais têm a sorte de serem destacados. Sempre sentávamos juntos no grupo de biologia. Ela me perguntou se eu conhecia o jogo LSD Dream Simulator, uma simulação de sonhos. Não era o caso. Ela concluiu que, por eu não conhecer, o jogo era perfeito para o canal. Naquela noite, ela postou vídeos sobre isso. Era um jogo bem peculiar. Pelo que entendi, era só andar por cenários japoneses e ativar mecanismos para passar de um ambiente a outro. Era possível ver pessoas e animais em lugares estranhos, mas pareciam ignorar o personagem do jogador. No entanto, um personagem não jogável se destacava dos outros. Ele se chamava Grayman e, como o nome indica, todas as suas roupas eram cinzas. Ele surgia de repente e avançava rapidamente em direção ao jogador, como se deslizasse pelo chão. Se ele chegasse muito perto do jogador, a tela ficava subitamente branca e o Grayman desaparecia. Quando isso ocorria, Olivia se assustava e depois ria nervosa antes de voltar ao jogo. A jogabilidade era dividida em vários dias e durava apenas alguns minutos. Após isso, o jogador voltava ao menu principal para iniciar um novo sonho. Olivia chegou ao dia 12 em uma semana e claramente adorava o jogo. Ela parecia completamente imersa nele, quase hipnotizada pelo jogo. Certa noite, ela postou algo na aba da comunidade. O Grayman aparece nos meus sonhos. Preciso parar. Em qual jogo querem que eu jogue agora? Me digam nos comentários. Eu não me preocupava com o cargo dele. E além disso, na manhã seguinte, na aula de biologia, ela me disse que ia parar de jogar esse jogo e tentar outro. Eu teria recomendado um, mas como teríamos uma prova em breve, preferi focar na aula. Ao final da aula, sugeri que ela pausasse um pouco o YouTube. Ela me disse que era uma boa ideia e decidimos nos encontrar naquela noite para estudar na casa dela. Com meus livros de biologia, fui até a casa dela. As luzes estavam acesas, mas ninguém respondeu. Bati, esperei 1 minuto por educação e ao bater de novo, a porta abriu imediatamente.
Olivia estava de pé atrás da porta, com o cabelo encharcado. Ela parecia totalmente traumatizada. Sem dizer uma palavra, ela me conduziu até o quarto dela, onde vários livros e papéis estavam espalhados sobre a escrivaninha. Ela parecia surpresa ao vê-los. E depois de alguns minutos fingindo ler. Enquanto claramente eu me perguntava por que ela parecia tão ansiosa e estressada, acabei perguntando o que havia de errado. Ela murmurou algo incompreensível, mas após insistência, acabou se abrindo comigo. Ela contou que uns 10 minutos antes de eu chegar, adormeceu na banheira e teve um pesadelo. Ela contou que no sonho se afogava na banheira e não importava o quanto lutasse. Ela estava completamente paralisada e incapaz de tirar a cabeça da água. Acima dela, ela viu o Grayman a observando. Eu entendi porque ela ficou tão assustada alguns minutos depois de acordar. Por outro lado, eu não entendia porque ela ainda estava nesse estado, depois de todo esse tempo. Tentei acalmá-la, mas tive a impressão de que ela sabia que eu não entendia porque ela ainda estava assim. Então ela me segurou e disse: Isso durou semanas. Eu só estava dormindo por uns 15 minutos, mas no meu pesadelo, fiquei me afogando debaixo d'água por semanas. Depois daquela noite, Olivia ficou cada vez mais distante. A gente não se falava mais na aula e ela não parecia estar bem de saúde. Os olhos dela ficaram vermelhos e pareciam fundos nas órbitas. Ela também tinha olheiras roxas bem marcadas. Após uma semana, a letra dela, antes bonita e caprichada, virou um rabisco ilegível. Até que ela parou de escrever completamente. Durante as aulas, ela apenas mantinha a cabeça escondida entre os braços. Às vezes, ela adormecia nessa posição. Ela acordava alguns minutos depois, gritando e batendo com o punho na mesa. Após isso acontecer 2 vezes, ela foi expulsa da escola, mas parecia cansada para protestar. Por semanas, ela assistiu aulas particulares em casa. Quando voltou, apenas sentava na aula, imóvel. Nessa época, pichações começaram a surgir frequentemente nos muros da cidade. Parecia japonês. A localização e cor dos grafites variavam muito. Na época, eu não pensava nisso, achava que eram só vândalos querendo atenção. Certa noite, voltando de uma festa com meia garrafa de vodka, notei que a lua fazia as inscrições ficarem fluorescentes. Comecei a seguir os grafites, até chegar a uma espécie de viela escura. Entrei nela e encontrei um novo grafite, meio terminado. Perto do corpo de Olivia, ela chorava agachada no chão, segurando um spray de tinta. Sentei ao lado dela e suspirei. Ofereci vodka para ela, que bebeu alguns goles e devolveu a garrafa. E suspirou. Os olhos dela estavam fechados e não sei se ela sabia onde estava. Eu não consigo descansar. O quê? Eu não consigo descansar. Eu adormeço e me encontro em uma outra versão de onde eu estava antes de dormir. É exatamente o mesmo lugar, mas ele está lá e ele me tortura. O que isso significa, Olivia? Pergunto, apontando para os símbolos japoneses acima dela. Como resposta, apenas abaixou a cabeça. A dor persiste ao acordar. Olivia ficou em silêncio por meia hora. Após muita insistência, vi ela entrar em casa. Ela se levantou e cambaleou até desaparecer na noite. Antes de ir para casa, tirei uma foto de um dos grafites. No dia seguinte, pesquisei lista de símbolos japoneses no Google e depois de abrir uma das listas, tentei comparar os símbolos que fotografei com os da lista. Foi difícil, pois todos os símbolos japoneses pareciam iguais para mim. Depois de procurá-los um por muito tempo, digitei os símbolos no Google. Acontece que era o nome japonês do Distrito da Violência, uma região que vem diretamente do jogo LSD. Esse lugar do jogo era composto por ruas escuras e cobertas de grafites, além de corpos que estavam deitados no chão, às vezes pendurados em postes de luz ou simplesmente decapitados. Olivia foi muitas vezes a esse lugar do jogo enquanto gravava seus vídeos. Depois disso, fui dormir e acordei de madrugada. Encontrei Olivia em pé no canto escuro do meu quarto. Ela estava usando um moletom com capuz e me encarava fixamente. Ela carregava o computador sob o braço. No instante seguinte, ela colocou o computador na cama e começou a implorar para que eu apagasse o jogo, os vídeos e até mesmo o canal dela no YouTube. Eu perguntei por que ela mesma não fazia isso, e ela simplesmente me respondeu: Eu não quero tocar nisso.
Depois, ela simplesmente saiu pela janela por onde aparentemente tinha entrado. Eu estava chocado demais para conseguir voltar a dormir. Então, eu abri o computador dela e fiz o que ela tinha me pedido. Apaguei todos os vídeos dos arquivos dela e excluí sua conta no YouTube. Depois notei um arquivo PlayStation na área de trabalho dela. Dei 2 cliques para abrir o emulador de PlayStation 1 e iniciar LSD Dream Simulator. Depois, carreguei o save dela, ainda no dia 12. Olivia estava claramente instável. Muitas pessoas já tinham jogado esse jogo e nada tinha acontecido com elas. Eu tinha certeza de que conseguiria fazer o mesmo que eles, então decidi continuar de onde Olivia tinha parado. Passei a explorar o mundo dos sonhos, como ela já havia feito. O jogo era tão estranho quanto os vídeos que vi. Joguei por um tempo, depois desliguei o PC. Não sentia mais nada de estranho. A única coisa que me incomodou foi que eu joguei por 6 dias no jogo e não encontrei o Grayman nenhuma vez. Mas eu estava cansado demais para pensar mais sobre isso e acabei adormecendo. Eu sonhei naquela noite que estava na montanha marrom do jogo. O céu estava escuro e ao meu redor havia uma névoa muito densa. E não muito longe havia uma silhueta de costas, mal discernível. Era complicado tentar enxergar melhor. Mas a silhueta parecia estar usando uma jaqueta verde e um jeans, roupas parecidas com as que Olivia usava. Eu não conseguia me mexer e a silhueta começou a deslizar lentamente pelo chão na minha direção. No entanto, ela ainda estava de costas. E no instante seguinte, a silhueta finalmente se virou. E eu pude ver o rosto sorridente de Olivia antes de acordar. Olivia. Não fui à escola nos 2 dias seguintes. Eu tinha iniciado minha própria partida de LSD Dream Simulator e não parava de ver o Grayman, o que me fez perceber, aliás, que não havia nenhum problema com a minha cópia do jogo. Então era realmente estranho e bizarro que ele não aparecesse no arquivo da Olivia. Fiz várias pesquisas na internet e perguntei para fãs do jogo por quê. O Grayman parava de aparecer de repente no final do jogo, e todos responderam que isso não acontecia e que esse era justamente o objetivo do jogo. Os jogadores deveriam esperar encontrar o Grayman pelo menos uma vez por sonho, no fim de semana seguinte. A polícia veio à minha porta perguntar se eu sabia onde Olivia estava ou o que a preocupava. Acabei respondendo que a gente não se falava muito mais. Tentando deixar tudo isso para trás, comecei a pensar no meu futuro e a me concentrar para tirar notas melhores. Vários meses depois, eles encontraram Olivia. Ela estava em uma floresta a alguns quilômetros da nossa cidade. A perícia concluiu que ela mesma se golpeou com uma pedra grande, até que a morte ocorreu. Tudo isso aconteceu no dia seguinte, à sua aparição no meu quarto, e desde então eu sonho com ela com muita frequência. Para concluir, se eu tenho um conselho para te dar, é para tomar cuidado com esse jogo. Eu não sei o que ele esconde, mas eu sinceramente acho que o Gremin é muito mais real do que parece. Mario é um ícone dos videogames há décadas. Ele apareceu em mais jogos do que podemos contar. Atualmente, todo ano sai um novo jogo do Mario, incluindo Mario Kart e Smash Bros. Os fãs vão se lembrar principalmente de que houve uma época em que nenhum jogo verdadeiro do Mario foi lançado. Porque sim, de 1997 até 2005, só houve um único jogo do Mario que foi lançado. Após esse lançamento, Super Mario 128 empolgou os fãs. Nenhuma informação concreta foi dada sobre o jogo. Então, finalmente, o criador da série, Shigeru Miyamoto, declarou que se tratava apenas de uma série de conceitos que eles testaram, e não de um jogo de verdade. Super Mario 128 foi, então, pouco a pouco apagado da memória, enquanto novos jogos do Mario surgiam. Vale lembrar que na época do lançamento de Mario Sunshine, a Nintendo enfrentava dificuldades para vender seus consoles. Seu Nintendo 64 e o GameCube não tiveram o sucesso financeiro do Nintendo Entertainment System ou do Super Nintendo, e nem, mais tarde, do Wii. Para uma empresa tão orgulhosa, que só lucra com a venda de videogames, essa situação era muito incômoda, e os funcionários de mais alto escalão estavam incomodados que o fracasso parecesse pessoal. A Nintendo iniciou a continuação de Super Mario 64 logo após seu lançamento em 1996. Mas, no final dos anos 90, ficou claro que a Nintendo não estava ganhando a guerra dos consoles. A continuação de Super Mario 64 foi completamente revisada, já que a empresa japonesa achava que as melhorias não eram impressionantes o suficiente em comparação com os jogos concorrentes, ao notar jogos mais realistas e violentos lançados para o PlayStation da Sony. A Nintendo considerou transformar Mario em um jogo que correspondesse mais ao que o público queria.
Naquele período, ocorreram muitos conflitos sobre os limites das novas resoluções. A única pista divulgada ao público foi um comentário de Miyamoto dizendo que Mario e Luigi deveriam agir mais como adultos nos jogos do GameCube. O novo projeto Mario foi dividido em 2 jogos. Luigi Mansion mostra o lado sombrio desejado por alguns, enquanto Super Mario Sunshine seguiu o caminho oposto. Ambos os jogos saíram 1 ano após o GameCube. E a Nintendo ficou tranquila ao saber que seu novo console e seu novo jogo do Mario lhes permitiriam recuperar a antiga glória. Mas todo mundo que entende de games sabe que não foi bem assim. O GameCube teve resultados piores do que o Nintendo 64, e o mercado de videogames ficou ainda mais violento e realista. Nesse período, a fase sombria da Nintendo se agravou, e o projeto de um Mario mais sombrio voltou a ser debatido. O jogo é Super Mario 128. Não se sabe o que ocorreu nessa época, mas como sabemos, nenhum jogo com esse nome saiu em consoles da Nintendo. A fonte recente, que revelou problemas da Nintendo no fim do 64, se recusou a comentar o ocorrido, quando o GameCube fracassou. Mas essa fonte também publicou um protótipo de Super Mario 128, jogável online no Wii Homebrew Channel. O que vou contar agora é a minha experiência pessoal, pois eu mesmo testei o jogo no meu Wii. O jogo parecia uma versão beta, com uma tela de título apenas mostrando Super Mario 128 em texto branco sobre fundo preto, sem menu de opções ou seleção de salvamento. Após a tela de título, o jogo começava direto. Ouviam-se as risadas do Bowser, iguais às de Super Mario 64, em loop, enquanto uma caixa de diálogo exibia: Mario, eu roubei a Princesa Peach. Ela não verá o sol nascer, a menos que você a substitua. Você sabe o que fazer e onde ir. Não tente me impedir, a menos que queira acelerar a morte dela. Dava para ver claramente que o jogo estava mais sombrio. Após fechar a caixa de diálogo, o gameplay começou. A primeira coisa que notei foi o design do Mario. O corpo dele tinha detalhes de Super Mario Galaxy, mas era mais realista. Já a cabeça lembrava Super Mario 64. Claramente, o design dele não estava terminado, e o mesmo valia para o resto do mapa. Plataformas simples flutuavam no ar, sob um céu azul com algumas nuvens ao fundo. As nuvens pareciam mais realistas do que as dos jogos antigos do Mario. Graficamente, ainda assim era bastante impressionante. Não havia música ou vozes, apenas efeitos sonoros e alguns grunhidos ao pular. Os pulos eram mais realistas e menos exagerados que nos outros jogos do Mario, então ele pulava menos alto e também era menos preciso do que no Mario 64, por exemplo. Desta vez, os vários tipos de pulo dos Mario 3D não estavam presentes. Continuei explorando o nível. Não havia nada de notável sobre a jogabilidade. Os inimigos ainda não tinham sido adicionados. Só fiquei pulando de plataforma em plataforma, nada complicado. Percebi que conforme avançava no nível, os gráficos mudavam gradualmente. O céu ficava cada vez mais nublado, até ficar completamente coberto de nuvens. E então eles começaram a escurecer, até ficarem completamente pretos. Depois disso, começou a chover. Cheguei a uma pequena plataforma com um Toad em cima, que parecia com os de Super Mario Galaxy. Quando pulei na plataforma dele, uma caixa de diálogo apareceu. Não queremos mais você aqui, Mario. Você não tem nada para fazer aqui. Apenas dê ao Bowser o que ele quer e morra. Após a caixa de diálogo sumir, não controlava mais o Mario. Mario parou por um instante, virou-se e caiu da plataforma. Seu corpo parecia totalmente desarticulado ao cair. Vi também uma cidade moderna e realista logo abaixo do céu. Os prédios estavam negligenciados, mas havia pessoas na rua. E então, Mario caiu no chão com um estrondo particularmente realista, mas ele não explodiu nem mostrou sinais visíveis de ferimentos. Ele apenas ficou deitado. As pessoas da cidade seguiram ao lado dele, ignorando-o, mas acho que vi algumas lançando olhares frios e irritados. Isso continuou por vários minutos, e algum tempo depois, as pessoas pararam de aparecer. Mario se levantou e eu recuperei o controle. Ele não conseguia mais pular, e andava muito devagar, mancando. Os prédios da cidade não eram interativos, então segui andando pela rua por um tempo. E finalmente, encontrei uma casinha que não parecia estar no lugar certo entre aqueles prédios enormes. Quando me aproximei da porta, Mario a abriu automaticamente. A tela ficou branca e apareceu um texto preto. Estava escrito: A Casa das Lembranças. Acho que esse era o título da fase. Apertei um botão e Mario voltou. Agora ele estava dentro da casa. Tudo parecia enorme para ele, como se Mario fosse uma criança bem pequena.
A casa tinha objetos normais, cobertos de poeira e sinais de negligência. Não havia ninguém no primeiro andar, apenas lâmpadas quebradas e comida em decomposição. Encontrei uma porta que levava ao porão. No porão, encontrei um sofá em mau estado e uma televisão que não funcionava. Mas o que realmente chamou minha atenção foi o que estava no sofá. Havia 2 esqueletos que pareciam ser de crianças. Por causa das proporções estranhas da casa, os esqueletos também eram maiores do que o Mario. Eu estava ficando realmente perturbado. Como um jogo tão inquietante já podia estar tão avançado no desenvolvimento. Eu me aproximei dos esqueletos e apertei alguns botões para tentar interagir com eles, mas nada aconteceu. Eu estava prestes a tentar outra coisa, quando quase tive um ataque cardíaco por causa de um grande estrondo que ouvi no jogo. Bowser apareceu pulando, quebrou o chão e surgiu diante do Mario. Digo parecia, porque o que surgiu não lembrava o Bowser de sempre. O monstro reptiliano tinha as cores marrom, amarela e verde de Bowser. Mas essa versão era bem mais realista e assustadora que todas as que já vi dele. As proporções também não eram como as do Bowser. Os braços e as pernas dele eram muito mais longos em relação ao corpo e terminavam em garras afiadas e pontiagudas, como navalhas. A carapaça do monstro parecia ter espinhos naturais da mesma cor, não colados. Ele tinha olhos pequenos e pretos, e uma boca cheia de dentes afiados que dominavam seu rosto. Mario parecia totalmente assustado com isso. Uma caixa de diálogo apareceu então. Você me fez esperar tempo demais, Mario. Em breve, vou comer carne. Você pretende se render, ou a Peach vai ter que morrer? Eu ainda não tinha recuperado o controle, e o Mario ficou lá, tremendo por vários segundos antes de concordar com a cabeça. Bowser então falou com o Mario, usando suas longas garras. Não havia sangue, mas era claro. Ao olhar para a animação e ouvir os efeitos sonoros, ficava claro que as garras do Bowser tinham atravessado o corpo do Mario. Com um movimento, Bowser puxou o Mario para perto do seu rosto e arrancou sua cabeça. Mais uma vez, não havia sangue no pescoço do Mario, mas os sons estavam lá. A tela ficou preta e um texto branco apareceu. A casa eterna de Mario. Novamente, o personagem Mario apareceu por completo e a fase começou. Mario era a única coisa visível na tela. Além do fundo preto, ele flutuava como se estivesse no espaço. Eu conseguia controlá-lo um pouco, mas era como se eu decidisse mais ou menos para qual direção o Mario iria cair. Enquanto ele vagava sem um objetivo aparente, vozes começaram a aparecer. Eram vozes profundas que ecoavam e diziam para o Mario que ele era inútil, que o mundo não precisava mais dele e que todos ficarão mais felizes quando ele estiver morto. Choros agudos também podiam ser ouvidos. Acho que era para ser o choro do Mario. Isso realmente me perturbou e eu tive que segurar minhas lágrimas. Eu não entendia o porquê, mas aquilo me tocava de uma forma especial. As vozes e os choros continuaram por vários minutos antes que eu notasse algo cinza ao longe. Fui naquela direção e demorei para chegar. Quando cheguei perto o suficiente, finalmente vi o que era. Uma lápide. Ela era simples, com rachaduras em vários lugares. E chegando um pouco mais perto, eu vi o que estava escrito nela. Desliguei o jogo imediatamente depois de ler a mensagem, e com certeza não vou mais jogar nenhuma versão beta de nada. Na lápide estava escrito apenas uma palavra: inocência.